Foi um prazer compartilhar a mesa e poder apresentar o Dr. Reinaldo Guimarães. Ele é médico, mestre em medicina social. Desde 1985 trabalha na área de planejamento e política de ciência e tecnologia de saúde. Foi secretário de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde do Brasil entre 2007 e 2010, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fiocruz, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa pelo Estado do Rio de Janeiro. É diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e outras especialidades, doutor. Boa tarde. Agradecer a invitação. Eu vou falar em português, porque meu portunhol é suficiente solamente para a introdução e para perguntas. Pero agradecer a invitação de Isaacs para participar deste fantástico seminário que tivemos ayer e hoje. Bom, quando José Temporão me fez o convite para vir aqui ao seminário, ele me pediu para falar sobre exatamente no Brasil, a experiência brasileira no uso das flexibilidades do acordo TRIPS para ampliação do acesso. Existe um pequeno paradoxo nesse pedido dele que eu só me dei conta depois, porque efetivamente tem havido uma ampliação de acesso aos medicamentos no Brasil, mas certamente o uso das flexibilidades não é um dos determinantes importantes para essa ampliação do acesso. Então, eu resolvi reorganizar a minha apresentação. Eu vou falar inicialmente alguma coisa muito breve de propriedade intelectual. Eu acho que depois desses 2 dias há muito pouco mais a falar sobre propriedade intelectual. Depois vou passar para o caso brasileiro e vou terminar com alguns novos desafios que eu acho que temos aí a enfrentar. Uma das tônicas das intervenções ontem e hoje tem sido essa avalanche, não é? Essa onda de medidas TRIPS Plus de proteção patentária no campo de saúde. E eu acho que é verdadeiro isso, e acho que essas duas frases, não é, que têm mais ou menos 60 anos de diferença, é uma declaração de 1952 do então presidente do Merck nos Estados Unidos, e ele falando para um colégio médico, ele dizia isso, que nós não devemos nunca esquecer que a medicina é para as pessoas, ou para o povo, não é? Que os lucros vêm depois. Essa é a essência da mensagem do senhor Merck em 1952. Enquanto que em 2014, não é, o CEO, o presidente executivo da Bayer, disse candidamente a frase que está embaixo. Não é? Nós não desenvolvemos este medicamento para indianos. Nós desenvolvemos para pacientes do Ocidente que podem suportá-lo, que podem pagar para ele. Eu acho que essas duas quotations servem perfeitamente para descrever esse movimento, esse deslocamento que gerou aquilo que a gente chama hoje de Big Pharma. Não existia uma Big Pharma em 1952, existe uma Big Pharma em 2014. Bom, Susan Sell nos falou de que o inverno está chegando, winter's coming, com relação à questão de patentes, não é? E eu acredito que esse inverno ele vem já
são muitos invernos que vêm desde os anos 50 até hoje. E as nossas discussões sobre propriedade intelectual ou propriedade industrial, elas corretamente têm focado, e aqui ocorreu isso, as questões no plano econômico, não é? Quer dizer, a dificuldade do acesso pelo aumento de preço, não é? Os prejuízos causados aos países do hemisfério sul, aos países em desenvolvimento, por uma política de patentes que atende menos aos interesses das pessoas e mais aos interesses de lucro. Mas existe um outro aspecto que me parece importante explorar no caso do maximalismo patentário, que é uma questão de ordem moral. Não é? Susan Sell, na sua exposição de ontem de manhã, ela escolheu 3 setores industriais para ilustrar aquilo que queria falar. O setor de entretenimento, que é um aspecto de cultura, o setor de tecnologias da comunicação e informação e o setor de, enfim, produtos industriais da saúde, mormente medicamentos. Não é? E eu queria dizer que, embora... e esses 3 setores, eu tenho certeza, foram escolhidos por Susan, porque eles são, dentre todos os setores industriais, aquele que mais tensão tem causado no âmbito de propriedade intelectual. Mas há uma diferença entre os 3 que coloca a questão dos produtos industriais, do acesso a produtos industriais de saúde, num patamar distinto do campo da comunicação e do campo do entretenimento e da cultura, que é a maior inelasticidade, não é, do campo de medicamentos. O que eu quero dizer? O que é que importa, se é que importa alguma coisa, saber que um brasileiro tem menos telefones per capita, menos desse aqui, do que um cidadão norte-americano? Importa muito pouco. E se ele não tiver um telefone de penúltima geração, ele vai ter um mais barato. Existe uma elasticidade enorme com relação ao acesso de produtos de tecnologia de informação e comunicação. Da mesma forma, existe uma elasticidade muito grande em cultura. É claro que é ruim ficar sem ver bons filmes e assim por diante, mas eu posso ver maus filmes se não vejo bons filmes. E, com relação a isso, acesso a produtos industriais de saúde tem uma particularidade, porque diz respeito a um direito fundamental, que é o direito à vida. Então, se introduz, né, na questão da discussão de política de patentes, um dilema de ordem moral, ao lado de um dilema de ordem econômica. E isso me parece importante ressaltar hoje aqui. Então, se a gente pensar, hoje em dia, os principais dilemas morais na gestão de política de saúde no mundo, no meu ponto de vista, estão ali naquelas 2 questões. A primeira é o crescimento da participação das tecnociências nas intervenções sobre a saúde humana. Não é? E o outro grande capítulo de produtor de dilemas morais é a crescente tensão entre acesso a ferramentas de proteção à saúde e interesses comerciais, que é o nosso ponto. Portanto, eu queria enfatizar, em primeiro lugar, essa questão. Não é? Bom, a crise da... Eu não vou me fixar aqui. A crise da Big Pharma, que já foi também ontem fartamente documentada, ela decorre do cruzamento de uma espécie de dificuldade de lançamento de novas moléculas com o patent cliff, não é? A extinção das patentes. Esse aí é apenas um exemplo de que foi dado. E termino a minha parte de patentes lançando mão de uma paródia ao que o intelectual israelense Amos Oz. O Amos Oz, em 2010, comentando a política externa do Estado de Israel, ele cometeu aquela frase, não é? Que a política externa do Estado de Israel
entende que o que não se conseguiu fazer com força pode se conseguir ainda com mais força. Eu acho que a ideia básica do TRIPS Plus, e a paródia é minha, é o que ele falou, é isso. O que não se alcançou com patentes, e é óbvio que não se alcançou com patentes, pode ser conseguido ainda com mais patentes. Quer dizer, eu acho que esse aqui é o espírito do TRIPS Plus. Não é? Bem, passar para a questão do Brasil. O Brasil tem um mercado farmacêutico absolutamente florescente. Ele é um mercado que, em 2013, valeu 22 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares, não é? E cerca de 30% desse mercado é atendido pelo Sistema Único de Saúde. Quer dizer, 30% do mercado farmacêutico ele é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Pelo lado da oferta, não é? Cerca de um pouco mais, em unidades farmacêuticas, um pouco mais de 50% do mercado é produzido em empresas de capital nacional. E um pouco e as outras em multinacionais que funcionam no Brasil. E em termos de valor, não é? E não de unidades farmacêuticas, um pouco abaixo de 50% é fornecido por empresas nacionais. E do lado da demanda é esse o número que está aí. Não é? Bem, como eu disse, a ampliação de acesso, o crescimento desse mercado, ele não tem sido consequência da aplicação das flexibilidades. Nós temos uma lei de patentes claramente TRIPS Plus, como o Ken acabou de mencionar na exposição dele. Ela é de 96, Ken, eu acho que não é de 97. Né? E a Índia, por exemplo, para citar um outro país muito grande, só implantou a sua lei em 2005. O Brasil, durante os anos 90, a maior parte dele o governo brasileiro aderiu a uma política neoliberal de abertura comercial irresponsável, que, entre outras coisas, foi capaz de fechar mais de 1.000 unidades produtivas no campo de farmoquímica. Não é? E, por outro lado, introduziu uma lei de patentes que é rigorosamente TRIPS Plus. E existe um imenso lobby da indústria farmacêutica junto ao Congresso Nacional, que torna muito difícil a mudança dessa lei. Né? A nossa lei, como o Ken já mencionou, ela admite o pipeline e praticamente esgotou o pipeline, porque quase todas as patentes do que era possível estabelecer através de pipeline já foram concedidas. Não é? Temos extensão do prazo de proteção por atrasos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, isto é, o mau funcionamento de uma agência do Estado tem seus efeitos colocados sobre a concorrência, que não é do Estado, é privada, são empresas privadas. E existe a instituição que eu faço parte, está apresentando no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 40 dessa lei. Nós patenteamos polimorfos e medicamentos de segundo uso, muito embora, nos últimos anos, o Instituto Nacional o INPE brasileiro, ele tenha, digamos, tido maior cuidado no exame dos pedidos de patente de segundo uso, polimorfos, etc. E temos uma proteção exagerada de dados contidos em dossiês da Anvisa. Devo dizer que, neste caso, vendo ontem o depoimento do Equador e, em vários momentos, a situação na Argentina, acho que esses dois países, pelo menos, que estão quilômetros à frente do Brasil do ponto de vista de uma política adequada de propriedade industrial, intelectual, melhor dizendo. Bem, o que foi capaz, ou está sendo capaz, de ampliar acesso a medicamentos no Brasil são essas 6 coisas que estão aí. Primeiro, a lei dos medicamentos genéricos, que talvez isoladamente seja a principal ferramenta de ampliação do acesso, que é uma lei de 2000, não é? E uma baixa taxa de desemprego,
aumentos reais de salário mínimo e políticas de inclusão social. Esses três itens, o desemprego baixo, aumentos reais de salário mínimo e políticas de inclusão social, têm feito com que um número significativo de famílias brasileiras tenham saído do limite mínimo de pobreza e incluídos no mercado de consumo de massas, no mercado da cidadania, digamos assim. E isso aconteceu nos dois governos do presidente Lula e agora no atual governo da presidenta Dilma Rousseff. Também as farmácias populares. Hoje temos um programa de farmácias populares em convênio com as redes privadas. O Brasil, eu acho que é o país que tem mais farmácias no mundo. Nós devemos ter umas 70 mil farmácias. Eu não entendo por que tem tanta farmácia, mas tem. Não é? O comércio de beira de rua, nos bairros mais valorizados das grandes cidades brasileiras, estão fechando para a abertura de farmácias. Não é? Mas o Ministério da Saúde estabeleceu já de alguns anos um convênio com redes e com farmácias isoladas, onde uma cesta, eu não sei quantos medicamentos são hoje exatamente, mas devem ser uns 30 medicamentos, são fornecidos com um subsídio de cerca de 90% do preço. Não é? Out of pocket 10% e os 90% o Ministério paga, numa transação que é uma cobrança que é eletrônica. Não é o contribuinte que comprou o remédio que tem que, como na França, ir solicitar o seu reembolso. É direto por sistema, por computador. E sendo que medicamentos um conjunto de medicamentos para hipertensão e para diabetes, que são dois problemas de saúde graves no Brasil, né, com todo respeito às doenças negligenciadas, eu quero dizer que o perfil de morbidade, de mortalidade, na maioria dos países em desenvolvimento, ele não está nas doenças negligenciadas. O nosso problema é o câncer, são as doenças circulatórias, são as hepatites, é a diabetes, é um perfil muito parecido com o perfil dos países, digamos, desenvolvidos do hemisfério norte. Então, para hipertensão e diabetes, há 100% de subsídio. Mediante uma receita médica, a pessoa pode levar um conjunto de antihipertensivos, diuréticos e hipoglicemiantes para casa. Né? Hoje participam desse programa cerca de 25 mil farmácias espalhadas pelo país como um todo. E esse último item, que eu queria ficar um pouquinho mais nele, que é uma política desenhada pelo Ministério da Saúde e também pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que é a política de desenvolvimento produtivo, que tem tocado nesses 4 pontos. Em primeiro lugar, a definição de produtos industriais estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Eu creio que foi a apresentação do Equador, falando sobre o licenciamento obrigatório, que o Ministério da Saúde examinava cada solicitação para saber se era um medicamento estratégico. Com vistas não a licenciamentos, mas ao que vou dizer em seguida, o Ministério da Saúde no Brasil ele passou anualmente a publicar uma lista de medicamentos que são estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Segundo, é a utilização do poder de compra do Estado brasileiro para ampliação do acesso. Conforme vimos mais atrás, o Sistema Único de Saúde ele gasta cerca de 6 bilhões e meio de dólares com medicamentos e alguns outros itens de produtos industriais. Ora, isso fornece ao Estado um poder de compra, uma capacidade extremamente importante de organizar o mercado segundo as necessidades do sistema e mediante o balizamento daquelas listas de produtos estratégicos. E isso tem sido feito. O terceiro ponto é a regulamentação do conceito de integralidade no Sistema Único de Saúde. A gente teve um lapso legislativo onde a noção do que é integralidade, o sistema de saúde no Brasil ele é
se baseia em 3 pilares: a equidade, a universalidade e a integralidade. A integralidade é o que é que pode ser fornecido pelo sistema e o que não pode ser fornecido pelo sistema. Esse conceito nunca foi regulamentado até muito recentemente. Então, isso é importante para avaliação e incorporação tecnológicas, onde tem havido, Tomás mencionou que nenhum dos nossos países tem resolvido adequadamente a questão da incorporação tecnológica. Eu estou de acordo com ele, mas tem havido avanços ultimamente muito importantes com a criação de uma Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica em Saúde no Ministério da Saúde. E, finalmente, o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento produtivo. Aí, essas parcerias, elas começaram com a aplicação de uma flexibilidade do TRIPS, que foi a única vez que o Brasil fez um licenciamento obrigatório contra a empresa Merck Sharp & Dohme, e o medicamento era o efavirenz, era um antirretroviral. Não é? Só que, ao fazer esse licenciamento, o Ministério da Saúde, naquele momento, que era o início de 2007, perguntou: bom, mas por que eu vou sair da mão da Merck Sharp & Dohme e cair na mão dos indianos? Não é? E, a partir daí, se estabeleceu um acordo onde 3 farmoquímicas brasileiras se comprometeram a produzir o fármaco, o IFA, não é? E fornecer para um laboratório público, formular e vender para o Sistema Único de Saúde. Essa foi a primeira parceria para o desenvolvimento produtivo. Nós temos no Brasil hoje 18 laboratórios públicos, temos um número muito grande de empresas privadas farmoquímicas e principalmente farmacêuticas. Bem, a partir dessa capacidade instalada, não é, esse processo foi se aperfeiçoando e se desenvolvendo, e hoje são cerca de 100 parcerias em vários graus de desenvolvimento. Nesse momento, dessas 100 parcerias, a gente já tem 29 produtos, que são aqueles que estão ali na tela, com registro na nossa Anvisa, né, que é a nossa agência sanitária, e já temos 19 produtos sendo comprados pelo Ministério como um produto dessas parcerias. Alguns produtos ali são produtos de valor agregado importante, particularmente os antipsicóticos olanzapina, quetiapina e clozapina, que são uma despesa, eu creio que hoje em dia, uns 200 milhões de reais, o que significa uns 80 milhões de dólares por ano do Ministério da Saúde. Bem, os novos desafios. Eu acho que nós temos um novo garoto New Kid on the Block, não é? Que é o caso da hepatite C. Quer dizer, eu acho que aquilo que chamamos da crise da Big Pharma, ela está tentando sair dessa crise de uma maneira bastante peculiar. Alguém mencionou ontem, acho que foi Tomás, sobre o Sovaldi, alguém falou do lançamento pelo laboratório Gilead de um medicamento, esse sim, espetacular, pelo que as evidências demonstram, não é? Quer dizer, o tratamento da hepatite C, o Brasil tem cerca de 3 milhões, se estima de 3 milhões de infectados com o vírus de hepatite C. Os estudos de carga de doença no Brasil estimam que nos próximos 10 ou 15 anos a hepatite C será o principal item isolado da carga de doença no Brasil, se nada acontecer. Hoje em dia, o tratamento da hepatite C, imagino que todos saibam, dura 1 ano, é uma combinação de interferon com ribavirina, que é um medicamento, cura metade, outra metade não responde, em números redondos, e dá efeitos colaterais complicados. A Gilead lançou um remédio que, em 12 semanas, cura 90% dos pacientes, sem muitos efeitos colaterais, ao menos isto é o que a literatura diz. Qual é o problema? O problema é que ele está sendo lançado, o Sovaldi, que é o nome fantasia, o nome comercial, ele está sendo conhecido como medicamento da pílula de $1.000. São $1.000 a pílula. $84 mil são as 12 semanas de tratamento.
não é? Há duas outras moléculas no mercado também que têm preços similares, um pouquinho mais baixos. Não é? O que acontece? Para pegar, eu sei que o Ministério da Saúde está negociando com a Gilead, não é? Não sei bem aonde vão chegar, mas fazendo esse desafio, essa simulação, melhor dizendo, não é? Se conseguirmos metade do preço, não é? Isto é, 42 mil dólares do tratamento, para tratar os 200 mil pacientes, que são pacientes com diagnóstico feito, com alguma gravidade e já com algum grau de cirrose, que ainda permita o tratamento, nós vamos gastar 8,4 bilhões de reais. Se pensarmos que, com o número que eu dei, que todo o gasto com toda a cesta de medicamentos do Sistema Único de Saúde é de 6,5 bilhões de reais, vemos que isso é impossível de se... É um acordo que, do meu ponto de vista, não pode ser feito, não é? Porque ele acaba com a assistência farmacêutica do sistema público. Não é? Bem, agora, outro aspecto do desafio é o que a Gilead fez. A Gilead, ela, evidentemente, movida por um espírito humanitário, ela fez um licenciamento compulsório para 7 empresas indianas, um licenciamento, voluntário, para 7 empresas indianas produzirem um medicamento. Mas, atenção, os mercados para os quais as empresas indianas podem vender são mercados carimbados. Na América do Sul, só entra nesse mercado a Bolívia e eu não sei se Suriname ou Guiana, um dos 2 países. Não é? Todos os demais estão fora disso. Além disso, a Índia, naturalmente. Não é? Bom, o que eu acho que são boas intenções, não é? Mas tem intenções que estão ocultas, porque isso impede que o principal produtor de genéricos do mundo possa desenvolver, quer dizer, formulações de genérico para atender a potenciais licenciamentos obrigatórios feitos por outros países que não estão entre aqueles cujo mercado está aberto pela Gilead para o fornecimento dos produtos fabricados na Índia. Eu acho que isso é uma novidade, não é? Quer dizer, é uma regulação de mercado feita, uma regulação seletiva de mercado feita pelo detentor de uma patente, escolhendo, né? Ken perguntava aonde estão os corpos, né? Onde estão os cadáveres. Dizem que os sistemas de saúde servem para dizer quem vai morrer e quem vai viver. Não é? A Gilead está dizendo isso, quem vai morrer e quem vai viver. Então, eu acho que este é um novo desafio no sentido de fazer com que aqueles países, como, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, o Brasil, e fora da região da América do Sul, outros países, como talvez a Colômbia, que tem alguma capacidade industrial, possam começar a estudar o desenvolvimento local dessa molécula. Porque eu acho que será necessário, em algum momento, se lançar a mão de conversas com a Gilead, não conversas normais, mas conversas com a possibilidade, com a carta do licenciamento compulsório na mão. Porque isso flexibiliza muito quem está do outro lado da mesa. Em 2010, no Ministério da Saúde, eu sei porque naquele momento eu lá estava, discutiu com a detentora do Glivec, que é a Novartis, da patente do Glivec, uma redução de preço. Na verdade, era difícil a coisa entrar, mas na medida em que a gente deixou vazar, não é, que havia a possibilidade de um licenciamento compulsório, o preço caiu a menos de 50% rapidamente, né, nas discussões. Então, eu acho que esse é um assunto importante. E, para terminar, não é, também como desafio, é isso, não é? É que esse preço do Sovaldi, não é, talvez não seja um caso isolado. Quer dizer, ele pode estar significando uma nova tendência, na medida em que se consiga medicamentos com esse grau de efetividade
não é, terapêutica, não é, os preços vão subir. Então, é algo para o que devemos nós, da região, estar preparados para enfrentar. Quer dizer, o que se diz nesse report do Fierce Pharma, que é um blog enfim, conhecido, não é? Que num estudo que os preços medianos dos lançamentos estão subindo e as populações que podem chegar a esses medicamentos estão descendo. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.